só teremos um novo material após a prova? Eu só vou deixar para iniciar o material novo na próxima semana, viu, Lucas? Tranquilo. Porque oi, boa tarde, né? Hoje é dia 14 de 6 de 2021, estamos na turma do PROSIC, do Centro de Excelência Professor José Carlos de Souza, e a gente vai fazer uma revisão do conteúdo, se preparando para a avaliação. Sim, Lucas, porque a gente vai disponibilizar a avaliação, né, naquele sistema que a gente já combinou, né? E aí os alunos vão fazendo, tá bom? E aí na próxima semana a gente começa com material novo. Bom, gente, a gente vai fazer uma revisão do primeiro conteúdo que nós vimos, certo? Do caderno de atividades, quinzena 1, como vocês estão vendo aí. Quarta fase é a nossa turma, né? Nossa turma é do PROSIC, quarta fase. Esse material da primeira quinzena, ele tem assuntos de português, inglês, educação física, história, ciências, matemática, né? E geografia, na página geografia, certo? E o conteúdo de geografia está na página 25. Então, eu vou passar para a página 25, e aí a gente vai o assunto de geografia, que foi o nosso primeiro assunto. Na verdade, o nosso primeiro assunto, logo quando nós iniciamos no mês de março, foi um assunto bem atual, né? Foi uma geografia do que está acontecendo hoje no mundo. A gente fez um debate, um estudo sobre a diferença entre epidemia, pandemia, endemia e surto, né? Então, a gente fizemos essa diferença. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que uma doença se tornou uma pandemia mundial, certo? Então, a gente viu essa diferença entre o que é um surto, o que é uma endemia, o que é uma pandemia e o que é uma epidemia, tá bom? Aí, o que foi que a gente pontuou aí? Que a gente fez reconstituiu um histórico, né? O histórico da Covid, né? Da pandemia de Covid, e a gente viu um pouco desse histórico para entender o que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o texto. A gente começou dizendo o seguinte, que na última quarta-feira, dia 11 de 3 de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Covid-19, causada pelo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, é uma pandemia. Mas, afinal, qual é a diferença entre essa nova classificação... Boa tarde, Gabriel. Qual é a diferença entre essa nova classificação e a antiga epidemia? Né? Porque ela começou como uma epidemia e depois se tornou uma pandemia, certo? E aí a gente pode analisar isso a partir do significado, né? Primeiro, o que é um surto? É um aumento inesperado do número de infectados por determinada doença em uma região específica. Um exemplo são os casos de dengue, quando muitos casos ocorrem no mesmo bairro de uma cidade, por exemplo, as autoridades tratam isso como um surto. Então, você mora, por exemplo, no bairro Lamarão, ou mora no bairro Coroa do Meio, e no seu bairro, né, aparecem diversos casos de dengue. Então, ali a gente pode dizer que no seu bairro está tendo um surto de dengue, ok? Então, está restrito a um lugar. Então, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, está restrito ao seu bairro. Então, a gente chama isso de surto. Muita criança no seu bairro com sarampo, então é um surto de sarampo. Muita gente com dengue é um surto de dengue, porque está restrito ao seu bairro. Epidemia ocorre quando o número de surto cresce, abrangendo várias regiões de uma determinada cidade. Se isso acontecer, considera-se que há uma epidemia no município, mas um surto numa escala estadual. Se o caso se espalhar para outras cidades, por sua vez, considera-se que há uma epidemia. Então, veja, você tem muito caso de dengue no seu bairro, é um surto. Se também começa a acontecer muitos casos de dengue em todos os bairros da cidade, a gente diz, então, que é uma epidemia de dengue. Ok? E se espalhar para o estado todo, a gente diz que é uma epidemia estadual de dengue, ok? Então, a epidemia quer dizer o quê? Quando a doença se espalha para várias localidades, que pode ser para vários bairros, para várias cidades.
Então, se espalha para vários bairros, para várias cidades, a gente chama isso de epidemia, ok? E o que é uma pandemia, né, que a gente fala tanto, né, em relação ao coronavírus? A pandemia de coronavírus, a pandemia de coronavírus. Veja aí, é o pior dos cenários. A pandemia é o pior dos cenários. Quando o assunto são áreas infectadas. Acontece quando uma epidemia alcança níveis mundiais, afetando várias regiões ao redor do globo terrestre. Para a OMS declarar a existência de uma pandemia, países de todos os continentes precisam ter casos confirmados da doença. Antes da Covid-19, a última vez que algo desse tipo aconteceu foi em 2019, quando a gripe A, ou gripe suína, foi declarada pandemia. Então, a pandemia é quando a doença se espalha para o mundo todo, né? Então, um surto é quando a doença está no seu bairro, né? Está na sua localidade, né? Restrita a um lugar. Epidemia é quando a doença se espalha por várias regiões, né? Vários bairros ou várias cidades daquela região. E uma pandemia é quando a doença se espalha pelo mundo todo. Certo? E por último, o que é uma endemia? Não está relacionada à quantidade, mas à grande frequência de casos de uma doença em determinada região. Por exemplo, a febre amarela, no norte do Brasil, é considerada uma região endêmica da infecção. Então, o que é uma endemia? É quando uma doença está restrita a uma determinada região. Então, por exemplo, a febre amarela é uma doença típica do norte do Brasil. Então, a gente diz que o norte do Brasil é uma área endêmica, né, da febre amarela, ou seja, é uma área onde a febre amarela costuma acontecer e aparecer. Então, o nosso cenário em relação à Covid é um cenário de pandemia. Aí tem algumas perguntas, né, que a gente respondeu em relação a esse assunto. Qual foi o nome da cidade do país onde surgiu os primeiros casos de coronavírus? Você sabe o que é um continente, né? E a China está localizada em que continente? De acordo com o texto, por que a dengue é considerada uma epidemia? Qual a justificativa da OMS para declarar a Covid-19 uma pandemia? O texto de 2009, outra doença que tem sido declarada pandemia, qual o nome dessa doença? Que foi a febre suína, né? Que também foi considerada uma epidemia. Bom, aqui, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou nesta quinta-feira que está em curso uma pandemia do novo coronavírus. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui esse texto. A organização, pandemia, não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado, certo? É uma palavra para ser usada que não deve ser usado incorretamente. Pode causar medo ou uma noção injustificada de que a luta terminou, ou que leva ao sofrimento e à morte desnecessária. Afinal, né, Tedros Yamaré, diretor da OMS, a descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS e ameaça representada por um vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer. Desde 31 de dezembro, quando a China informou à OMS que um vírus, até então desconhecido, estava se espalhando pelo país, ele já chegou a 114 países. Segundo o último boletim da organização, foram registrados mais de 118 mil casos e 4.290 mortes. Isso naquela época, né? A escala do surto, originado na cidade chinesa de Wuhan, e a velocidade com que o SARS-CoV-2, como é chamado oficialmente o novo coronavírus, se espalhou pelo mundo, impressionam. Mas isso não é exatamente surpreendente para o mundo globalizado. Então, a gente está falando de um texto de março de 2020, né? Nós estamos em 2021 e hoje, só no Brasil, a Covid já matou mais de 420 mil pessoas, né? Contaminou mais de milhões, né? Contaminou mais de milhões de pessoas no Brasil, matou mais de 420 mil pessoas. Então, para você ver, para todos aqui verem como realmente o vírus se espalhou, a doença, né, se instalou e matou tanta gente no Brasil. Hoje, praticamente, né, eu aqui
duvido que alguém não conheça uma pessoa que tenha tido o Covid, seja da forma leve ou grave, que alguém não conheça alguém, não saiba de um caso de alguém que foi internado, né, que foi para a UTI e que morreu de Covid. Então, é para vocês perceberem como realmente essa doença, a partir de março desse ano, né, nessa segunda onda de Covid, como ela chegou próxima da gente, né? Muito próxima da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, né? Eu mesmo, recentemente, tive uma amiga que ficou na UTI, entubada por mais de 10 dias, né? Casos na minha família também de Covid, né? Casos graves, um tio meu que foi internado, que ficou dias internado, com o pulmão comprometido. Então, realmente, a Covid chegou muito próximo da gente, principalmente a partir desse ano de 2021. Aí tem algumas questões que a gente respondeu também, mas a principal discussão que a gente fez nessa primeira quinzena foi essa discussão a respeito do que é pandemia, né, o que é a pandemia do Covid e como ela se espalhou pelo mundo. Uma questão que as pessoas me perguntam muito é assim, professor, se a Covid, se esse vírus surgiu na China, por como ele se espalhou pelo mundo? Aí você veja como é interessante, né? Ele se espalhou pelo mundo pelo que a gente viu no último assunto, porque no último assunto a gente estudou globalização, a gente estudou como os lugares hoje estão conectados, como a tecnologia fez com que as pessoas, os espaços e as pessoas se aproximassem, como a tecnologia fez com que hoje você consiga se deslocar muito rapidamente de um lugar para outro no mundo. Então, essa globalização e toda essa tecnologia que faz com que as pessoas possam se movimentar rapidamente de um lugar para outro, foi o que espalhou o Covid. Né? O Covid surge em Wuhan, na China, só que hoje o mundo é globalizado, hoje existe avião, as pessoas vão de um lugar para outro e levam o vírus de um lugar para outro. Né? Então, essa tecnologia, os aviões, os meios de transporte, né? E isso faz com que as pessoas estejam constantemente em movimento no mundo, né? Os executivos, os empresários. Então, não seria leviano da nossa parte, não seria errado da nossa parte dizer que quem trouxe o vírus do Covid para o Brasil foi justamente a classe mais privilegiada, aquelas pessoas que viajam, que andam de avião, que vai para a Europa, que vai para a Ásia, né? Os executivos, aquelas pessoas que trabalham em altos cargos de empresa, os trabalhadores também, né? Que trabalham nessas empresas de prestação de serviços, de estrutura. Então, a Covid no Brasil chegou pelos aeroportos, né? Quem trouxe o vírus do Covid para o Brasil, né? Trouxe através dos aeroportos. Então, a Covid chegou aqui no Brasil, né? Pegando logo de primeira as pessoas de classe mais alta, as pessoas economicamente mais privilegiadas, aquelas pessoas que viajavam, que iam para a Europa, e depois ele vai se espalhando até chegar às periferias e até chegar aos lugares mais pobres do Brasil, tá certo? Então, basicamente, é essa a correlação que a gente pode fazer entre a pandemia do Covid e como ela se espalhou pelo mundo, né? Facilitada e estruturada sobre a lógica, sobre o pensamento de que o mundo hoje é um mundo globalizado. Portanto, as pessoas estão interligadas aos lugares, uma com as outras. Ok? Então, amanhã a gente vai fazer a revisão do caderno 2, da segunda quinzena, certo? E amanhã a gente também pretende combinar o nosso sistema de avaliação. Alguma dúvida, gente? Querem fazer alguma pergunta dessa revisão? Fiquem à vontade, podem abrir o microfone. Lucas? Oi, professor, estou por aqui. Quer falar alguma coisa, Lucas? O senhor já conseguiu explicar tudo aí, professor. Muito bem. Tranquilo. Pelo menos hoje está tranquilo. Quem é que está aí? Além de você? Do PIBID.
Samuel hoje não entrou. Samuel não Tem acontecido entrou alguma hoje. coisa hoje. Meninos, assinem a lista de presença, por favor. Já está no chat, ok? Assinem a lista. Gabriel, já assinou. Ai. Bora. Milena, acabou de assinar. Sabrina, acabou de assinar. É isso aí. Então, Sabrina, Milena, Gabriel, certo? Amanhã a gente faz a revisão do segundo assunto e combinamos nossa avaliação, tá bom? Gabriel, você... Diga, Milena. Gabriel, você entrou depois, eu tinha dado um aviso de que eu solicitei à coordenação pedagógica da escola que fizesse uma busca ativa em relação aos alunos do PROSIC, né? Já que a gente tem percebido, você tem percebido também, que você tem entrado nas aulas frequentemente, a baixa participação nas nossas aulas, certo? E aí eu quero saber, porque nós temos 28 pessoas cadastradas no grupo do WhatsApp. Sim, Milena, a gente manda, viu? Não se preocupe com isso, não. Eu tenho visto que você tem entrado na aula, viu, Milena? Se preocupe com isso, não. Certo? Não se preocupe, não. Viu? O importante é que você está aqui de volta, tá certo? Viu, Gabriel? Porque a gente está tendo pouca participação dos alunos. E aí a gente quer saber o que é que está acontecendo, né? A gente tem 28 pessoas cadastradas no Zap, né? E está tendo essa baixa participação. Tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado. Amanhã a gente continua com a revisão da segunda quinzena, tá certo? E a gente vai combinar também a nossa avaliação. Lucas, valeu. Sabrina, Oi. tchau. Milena, Tchau, professor. Tchau. Gabriel, tchau. Até amanhã. Tchau. Professor, lembrar de parar a gravação. Já estou parando.